Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Lê com a Gente. Eu me chamo Lisiane Pesce, tenho comigo sempre aqui a companhia da minha querida amiga Débora. Tudo bem, Débora? Tudo ótimo, Lise. Vamos lá, depois de um tempinho, né? Onde a Lise aí deu sequência, eu não consegui acompanhar, que eu não pude estar junto, mas vamos lá, seguimos. Seguimos, senti muito a tua falta. E vamos lá, então, juntas. A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown. Estamos, então, no episódio 5, na página 31, para quem tem o livro e gosta de acompanhar, que fala o seguinte, bem na parte de baixo. A psicologia e a psicologia social produziram provas convincentes sobre a importância de admitir a vulnerabilidade. No campo da psicologia do bem-estar, estudos mostram que a vulnerabilidade percebida, ou seja, a capacidade de reconhecer nossos riscos e exposições, aumenta grandemente nossas chances de aderir a algum tipo de programa de saúde mais positivo. Para conseguir que os pacientes se comprometam com rotinas de prevenção, os psicólogos trabalham a vulnerabilidade percebida. E o que torna isso realmente interessante é que não é o nosso nível verdadeiro de vulnerabilidade que importa, mas o nível de vulnerabilidade que admitimos por ter diante de certa doença ou ameaça. No campo da psicologia social, pesquisadores da influência e da persuasão, que examinam como as pessoas são afetadas por propaganda e marketing, realizaram uma série de estudos sobre vulnerabilidade. Eles descobriram que os participantes que se consideravam imunes ou invulneráveis aos anúncios enganadores eram, na verdade, os mais suscetíveis. A explicação dos pesquisadores sobre esse fenômeno diz tudo. Longe de ser um escudo eficaz, a ilusão da invulnerabilidade desencoraja a reação que teria fornecido uma proteção genuína. Então, de fato, aqui o que explica é o quão importante é nós entendermos das nossas vulnerabilidades. Porque, sim, a partir deste espaço, nós conseguimos, então, preservar, cultivar aquilo que de fato desejamos. Que importante, né? Uma das experiências de minha carreira que mais gerou ansiedade foi falar na conferência TED, a que me referi na introdução. Como se não bastasse todos os medos naturais associados a dar uma palestra filmada de 18 minutos diante de uma plateia altamente bem-sucedida e de expectativa muito elevada, eu era a última palestrante do evento. Durante 3 dias, fiquei sentada assistindo a algumas das mais incríveis e instigantes explanações da minha vida. De minha vida. Depois de cada uma delas, eu me afundava um pouco mais na poltrona, com a constatação de que, para minha palestra funcionar, eu teria que desistir de tentar fazer como todos os demais e precisaria me conectar com a plateia. Eu queria desesperadamente assistir a algo que eu pudesse imitar ou usar como modelo. Mas as falas que me impactaram mais fortemente não seguiam um formato. Elas foram simplesmente autênticas. Isso quer dizer que eu teria obrigatoriamente que ser eu mesma. Precisaria estar vulnerável e aberta. Deveria deixar o texto de lado e olhar as pessoas nos olhos. Eu teria que ficar nua. Quando finalmente pisei no palco, a primeira coisa que fiz foi travar contato visual com a plateia. Pedi aos técnicos da iluminação que ajustassem os refletores de maneira que eu pudesse ver as pessoas. Eu precisava de conexão. Simplesmente ver a audiência como pessoas e não como a plateia, que me fez lembrar dos desafios que me assustavam
como estar nua, também metiam medo em todo mundo. Acho que essa é a razão pela qual a empatia pode ser conquistada sem a necessidade de palavras. Basta olhar no olho do outro e receber uma resposta amistosa. Durante a palestra, perguntei ao público duas coisas que revelam bastante sobre os muitos paradoxos e definem a vulnerabilidade. Primeiro, indaguei: quantos de vocês se forçam para não ficarem vulneráveis por associarem a vulnerabilidade à fraqueza? Muitos levantaram as mãos por todo o auditório. Depois eu perguntei: quando vocês viram as pessoas passarem por esse palco, se expondo e ficando vulneráveis, quantos acharam que elas eram corajosas? Novamente, muitos levantaram as mãos. Nós gostamos de ver a vulnerabilidade e a verdade transparecerem nas outras pessoas, mas temos medo de deixar que as vejam em nós. Isso porque tememos que a nossa verdade não seja o suficiente. Olha que interessante. Que o que temos para oferecer não seja o bastante, sem os artifícios e a maquiagem, sem a edição pronta para exibição. E que interessante, né? Fazendo aqui um parêntese, quando nós trazemos as nossas histórias de coração aberto, o quanto às vezes isso, na maioria das vezes, impacta a vida das outras pessoas. Então, é muito sobre isso, quando nós contamos e nos abrimos de forma a deixar a vulnerabilidade aparecer, isso é o que conecta, porque, afinal de contas, né, todos passam por situações muito semelhantes. Eu estava com medo de subir ao palco e mostrar à plateia o meu verdadeiro eu. Aquelas pessoas eram muito importantes, muito bem-sucedidas, muito famosas. O meu verdadeiro eu, por outro lado, é muito desordenado, muito imperfeito, muito imprevisível. Mania, né? Se diminuir. Eis o cerne da questão. Quero testemunhar a sua vulnerabilidade, mas não quero ficar vulnerável. Vulnerabilidade é coragem em você e fraqueza em mim. Eu sou atraída pela sua vulnerabilidade, mas sou repelida pela minha. Lembro-me de que, enquanto eu me aproximava do palco, tratei de me concentrar no meu marido, que estava na plateia, e em minhas irmãs e alguns amigos que assistiam pela internet. Também tirei coragem de algo que havia aprendido naquelas palestras da TED, uma lição inesperada, recebera sobre fracasso. A grande maioria dos palestrantes que me antecederam falou abertamente sobre o fracasso. Eles contaram suas desventuras e os insucessos que tiveram durante o processo de elaboração do seu trabalho e sobre como esses percalços só fortaleceram suas paixões. Isso me deixou impressionada e inspirada. Quando chegou a minha vez, respirei fundo e esperei ser chamada enquanto recitava minha oração de vulnerabilidade. Dê-me coragem para aparecer e deixar que me vejam. Então, alguns segundos antes de ser apresentado ao público, me veio à mente a imagem de um peso de papel que está sobre a minha mesa de trabalho, onde se lê: o que você tentaria fazer se soubesse que não iria falhar? Empurrei essa pergunta para longe a fim de criar espaço para uma nova pergunta. Quando subi no palco, literalmente sussurrei para mim mesma: o que vale a pena fazer mesmo que eu fracassasse? Sinceramente, não me lembro muito do que falei, mas quando tudo acabou, lá estava eu, mergulhada em completa vulnerabilidade novamente. O risco valeu a pena? E como? Sou apaixonada pelo meu trabalho e confio no que aprendi com os participantes da minha pesquisa. Realmente acredito que conversas honestas sobre vulnerabilidade e sobre vergonha podem mudar.
As minhas 2 palestras foram falhas e imperfeitas, mas eu caminhei para a arena e dei o melhor de mim. O desejo de nos expor nos transforma. Ele nos torna um pouco mais corajosos a cada vez. Desde telefonar para um amigo que passou por uma terrível tragédia, até começar o seu próprio negócio, passando por ficar aterrorizado ou experimentar uma sensação de libertação, a vulnerabilidade é a grande ousadia da vida. O resultado de viver com ousadia não é uma marcha da vitória, mas uma tranquila liberdade mesclada com o cansaço gostoso da luta. O resultado de viver com ousadia não é uma marcha da vitória, mas uma tranquila liberdade mesclada com o cansaço gostoso da luta. Maravilhoso, não é? Agora vamos para o mito 2. Vou tomar um golinho d'água. Com licença. Mito 2. Vulnerabilidade não é comigo. Quando éramos crianças, costumávamos pensar que quando crescêssemos não seríamos mais vulneráveis. Mas crescer é aceitar a vulnerabilidade. Estar vivo é estar vulnerável. Madeleine L'Engle, acho que fala assim, escritora americana. Perdi a conta das vezes em que ouvi as pessoas dizerem: é um tema interessante, mas vulnerabilidade não é comigo. E o comentário era logo reforçado por uma justificativa que levava em conta a profissão ou gênero. Sou engenheiro e detesto vulnerabilidade. Sou advogada e como vulnerabilidade no café da manhã. Homens não sabem o que é vulnerabilidade. Acredite, eu já agi assim. Não sou homem, nem engenheira, nem advogada, mas já repeti essas ideias umas 100 vezes. Infelizmente, não existe um cartão com passe livre para a vulnerabilidade. Não podemos optar por ficar fora da incerteza, do risco e da exposição emocional que perpassam nossa experiência diária. A vida é vulnerável. Examine novamente a lista de exemplos da página 29. Aqueles são os desafios de estar vivo, de estar em um relacionamento, de ter um vínculo. Mesmo se resolvermos abrir mão dos relacionamentos e optarmos pelo isolamento como forma de proteção, ainda assim estaremos vivos e sujeitos à vulnerabilidade. Fazer as perguntas a seguir a si mesmo é bastante útil para quem se vê preso ao mito de que vulnerabilidade não é comigo. Se não souber responder, peça ajuda a alguém próximo de você. 1. O que eu faço quando me sinto emocionalmente exposto? 2. Como me comporto quando me sinto muito desconfortável e inseguro? 3. Estou disposto a correr riscos emocionais? Antes que eu começasse a trabalhar essas questões, minhas respostas eram: a 1. Tenho medo, raiva, assumo uma atitude crítica e controladora, quero fazer as coisas da maneira perfeita, com precisão cirúrgica. 2. Fico com medo, com raiva, assumo uma atitude crítica e controladora. Fico perfeccionista, querendo fazer as coisas com precisão cirúrgica. 3. No trabalho, não me sinto nem um pouco disposta se há excesso de crítica, julgamentos, atribuição de culpa e humilhação. Assumir riscos emocionais com as pessoas de quem eu gosto sempre esteve relacionado ao medo de alguma coisa ruim, que alguma coisa ruim pudesse acontecer. Então, se possível, peguem essas 3 perguntas e anotem e deixem ela durante uma semana ao lado e percebam as suas reações frente quando acontece realmente esse tipo de momento, né, na vida da gente.
Quando fingimos que podemos evitar a vulnerabilidade, tomamos atitudes que são, muitas vezes, incompatíveis com quem nós realmente desejamos ser. Experimentar a vulnerabilidade não é uma escolha. A única escolha que temos é como vamos reagir quando formos confrontados com a incerteza, o risco e a exposição emocional. Um exercício muito bom, porque o que eu percebo muito falando de mim mesma, esses gatilhos, eles são muito comuns, principalmente quando nós somos pegos super de surpresa, né? E quando nós trabalhamos não só essa conexão profunda com a vulnerabilidade, mas também com quem de fato nós somos, entendendo não só as nossas forças, mas as nossas fragilidades, esses momentos de gatilho, que eu vou falar agora só por mim mesma, né, eles ainda ocorrem, e ocorrem, né, com frequência, não digo diária, né, mas em assuntos realmente mais delicados, onde a gente se vê sem as respostas, e querendo viver uma máxima potência e o nosso melhor, e percebe que ainda não chegou lá, é entender quais os mecanismos também, sabe, em relação à respiração, à autorregulação, porque esses momentos eles vão chegar, porque nós somos vulneráveis, mas é como lidar com esses momentos, para que as nossas reações a partir disso se tornem mais amenas, né, daquela forma mais amenizada mesmo, que não tragam o ruído e que esse ruído vá propagar para o resto do dia, te tirando do foco, te tirando da direção, te tirando da tua intenção. É isso, é sobre isso, né? Entender que tem dias que é muito mais fácil a gente se autorregular, né? A gente logo vem à tona a consciência de todo um trabalho feito anteriormente, mas tem outros que não. Está exausto, está cansado, quer mais ligar no botãozinho do, né? Daquele pi. Então, é sobre isso. Terão dias melhores e terão dias muito mais desafiadores. Certo, fato. Mas é sempre buscar essa autorregulação e também essa autovalorização das suas conquistas e logo as ferramentas que tu já adquiriu para lidar com isso, né? Aqui na última parte diz assim, então, no capítulo 4, aqui na página 36, examinaremos os comportamentos conscientes e inconscientes que utilizamos para nos proteger quando acreditamos que a vulnerabilidade não tem nada a ver conosco. Débora, minha querida, leia para nós a partir do mito 3. Sim, vamos lá. Mito 3. A vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. Uma linha de questionamento que ouço com frequência diz respeito à cultura do fim da privacidade. Pode haver vulnerabilidade em demasia? Não seria o caso de superexposição? Essas perguntas são inevitavelmente seguidas de exemplos do atual culto à celebridade. O que dizer quando certa atriz de cinema posta no Twitter sobre a tentativa de suicídio de seu marido? Ou quando rostos conhecidos da TV dividem com o resto do mundo detalhes íntimos de suas vidas e da vida de seus filhos? A vulnerabilidade se baseia na reciprocidade e requer confiança e limites. Não é a superexposição, não é catarse, não é se desnudar indiscriminadamente. Vulnerabilidade tem a ver com compartilhar nossos sentimentos e nossas experiências com pessoas que conquistaram o direito de conhecê-los. Estar vulnerável e aberto passa pela reciprocidade e é uma parte integrante do processo de construção da confiança. Não podemos ter sempre garantias de que compartilhar algo, entretanto, perdão, não expomos nossa alma na primeira vez que encontramos alguém. Nunca nos aproximamos dizendo: "Oi, meu nome é Brené e esta é minha maior dificuldade." Isto não é vulnerabilidade. Pode ser desespero, carência afetiva ou necessidade de atenção, mas não é vulnerabilidade. Partilhar adequadamente com limites significa dividir sentimentos com pessoas com as quais temos um relacionamento e que querem fazer parte da nossa história. O resultado dessa vulnerabilidade mútua e respeitosa é um vínculo maior, mais confiança e mais envolvimento.
A vulnerabilidade sem limites leva à falta de empatia, desconfiança e isolamento. De fato, como veremos no capítulo 4, a exposição total é uma forma de se proteger da verdadeira vulnerabilidade. Portanto, informação em excesso não é um caso de vulnerabilidade demasiada, mas de falência da vulnerabilidade, quando nos afastamos da sensação que ela provoca para usá-la apenas em situações de carência e necessidade de atenção ou para nos entregarmos aos comportamentos extremados que se tornaram um lugar comum na sociedade de hoje. Para dissipar o mito de que a vulnerabilidade é compartilhar nossos segredos com todo mundo, vamos examinar a questão da confiança. Quando falo sobre a importância de ficar vulnerável, aparecem sempre muitas questões sobre a necessidade de confiar nos outros. Como sei se posso confiar em alguém o bastante para ficar vulnerável? Só me mostrarei vulnerável a alguém se estiver seguro de que essa pessoa não me decepcionará. Como saber se alguém irá atrair a minha confiança? Como desenvolver a confiança nas pessoas? Não existe teste de confiança nem luz verde para sinalizar que é seguro nos abrirmos. Os participantes da pesquisa que responderam a essas perguntas descreveram a confiança como um processo de construção lenta, por camadas, que vai acontecendo com o tempo. Em nossa família, nos referimos à confiança como pote de bolinha de gude. Minha filha Ellen teve a sua primeira experiência de traição no terceiro ano do ensino fundamental. Durante o recreio, ela contou para uma colega de turma algo engraçado e levemente constrangedor que tinha acontecido com ela mais cedo naquele mesmo dia. Por volta do lanche da tarde, todas as garotas da turma já sabiam do seu segredo e estavam pegando no seu pé. Foi uma lição importante, mas dolorosa, porque até aquele momento ela nunca considerara a possibilidade de que alguém pudesse fazer tal coisa. Quando Ellen chegou em casa, ela caiu no choro e me disse que jamais tornaria a contar os seus segredos para alguém. Estava muito magoada. Foi de cortar o coração. Para piorar as coisas, ela me disse que quando voltou para a sala, os colegas ainda estavam rindo dela, com tamanha intensidade, que a professora as separou e retirou algumas bolinhas de gude do pote que havia na sala. A professora de Ellen tinha um grande pote de vidro, a que ela e as crianças se referiam como pote de bolinha de gude. Ela mantinha uma caixa com bolinhas coloridas próximas ao pote, e sempre que a turma fazia boas escolhas coletivamente, ela lançava as bolinhas de gude no pote. Porém, sempre que a turma quebrasse as regras ou não prestasse atenção, a professora retirava algumas bolinhas. Quando e se as bolinhas enchessem o pote, os alunos seriam recompensados com uma festa. Por mais que eu quisesse dizer a Ellen, não divida seus segredos com essas garotas, assim. Perdão. Por mais que eu quisesse dizer a Ellie, não divida seus segredos com essas garotas. Assim elas nunca vão magoá-la de novo. Deixei os meus medos e minha raiva de lado e comecei a tentar descobrir como ter uma conversa franca com ela sobre confiança e relacionamentos. Enquanto eu procurava a maneira certa de traduzir as minhas próprias experiências de confiança e o que aprendia sobre o assunto com a minha pesquisa de campo, pensei em como a metáfora do pote de bolinha de gude seria perfeita. Sugeri a Ellen que pensasse sobre as suas amizades como potes de bolinha de gude. Sempre que uma pessoa lhe oferecer apoio, for carinhosa com você, defendê-la ou guardar o que você confiou a ela em particular, coloque uma bolinha de gude no pote. Se uma amiga ou um amigo for cruel, desrespeitoso ou espalhar seus segredos, uma bolinha deverá ser retirada. Quando lhe perguntei se isso fazia sentido, ela acenou positivamente com a cabeça e disse entusiasmada: Eu tenho amigas que encheriam o pote de bolinha de gude. Então ela descreveu 4 amigas com quem sempre podia contar, que sabiam alguns de seus segredos e nunca os revelaram a ninguém, e que também haviam compartilhado alguns com ela. São amigas que me chamam para sentar com elas, mesmo se forem convidadas para a mesa das garotas mais populares do colégio. Foi um momento sublime para nós duas. Quando eu lhe perguntei como essas meninas se tornaram amigas tão confiáveis e dignas das bolinhas de gude, ela pensou por um instante e respondeu: Eu não tenho certeza. Como as amigas conquistaram as bolinhas de gude? Depois de pensarmos juntas,
Por um tempo, chegamos às nossas conclusões. Algumas das respostas de Ellen foram: elas guardaram meus segredos. Elas me contaram os seus segredos. Elas se lembraram do meu aniversário. Elas sabem quem são a vovó e o vovô. Elas sempre me incluem nas coisas divertidas. Elas sabem quando eu estou triste e me perguntam por quê. Quando falto à escola por estar doente, elas pedem às suas mães que telefonem para saber como eu estou. E as minhas? Exatamente as mesmas. Com exceção de que, para mim, vovô e vovó são minha mãe e meu padrasto. Quando minha mãe chega Quando minha mãe chega numa festinha dos meus filhos, é uma grande alegria ouvir uma de minhas amigas dizer: oi, Jane, que bom ver você. Eu sempre penso, ela se lembrou do nome da minha mãe. Ela se importa conosco. Confiança é colocar uma bolinha de gude de cada vez. O dilema do ovo e da galinha vem à tona quando pensamos sobre investimento que a pessoa tem que fazer nos relacionamentos antes mesmo de o processo de construção da confiança começar. A professora não disse: eu não vou comprar o pote e as bolinhas de gude antes de saber se a turma será capaz de fazer as boas escolhas coletivamente. O pote estava lá, desde o primeiro dia de aula. Na verdade, o final do primeiro dia, ela já havia enchido o fundo dele com uma camada de bolinhas. As crianças não disseram à professora: decidimos não fazer boas escolhas porque não acreditamos que você colocará bolinhas no pote. Elas trabalharam duro e abraçaram alegremente a ideia, porque confiaram na professora. Um dos psicólogos que mais admiro no campo dos relacionamentos é John Gottman. O seu livro The Science of Trust, Emotional Attunement for Couples, A Ciência da Confiança, Sintonia Emocional para Casais, é uma obra inspiradora sobre a anatomia da confiança. Em um artigo do site Greater God, da Universidade de Berkeley, Gottman descreve a construção da confiança de uma maneira totalmente compatível com o que eu encontrei em minha pesquisa, e também com o que Ellen e eu chamamos de pote de bolinha de gude. De acordo com a pesquisa, descobri que a confiança é construída em momentos muito pequenos, que eu chamo de momentos de porta entreaberta. Em qualquer interação, há uma possibilidade de conexão com seu parceiro ou de distanciamento dele. Vou dar um exemplo disso em meu próprio casamento. Certa noite, eu queria muito concluir a leitura de um livro policial. Achei que soubesse quem era o assassino, mas estava ansioso para confirmar a minha suspeita. A certa altura, coloquei o livro na mesa de cabeceira e me levantei para ir ao banheiro. Quando passei pelo espelho, vi a imagem refletida de minha esposa e ela me pareceu triste, escovando seus cabelos. Era um momento de porta entreaberta. Eu tinha uma escolha. Eu poderia sair daquele banheiro pensando: não quero lidar com a tristeza dela essa noite, quero ler meu livro. Mas em vez disso, talvez, por ser um sensível pesquisador de relacionamentos, decidi ir até ela. Segurei a escova que estava em suas mãos e perguntei: o que está acontecendo, querida? Ela me disse que estava triste. Naquele exato momento, eu estava construindo confiança. Eu estava ali para apoiá-la. Eu estava me conectando com ela em vez de escolher me dedicar apenas ao que eu queria. São em momentos assim que a confiança é construída. Um momento como este pode não parecer importante, porém, se nós sempre escolhermos virar as costas para as necessidades do outro, a confiança no relacionamento vai se deteriorando, lenta e gradualmente. Quando pensamos em traição, nos termos da metáfora do pote de bolinha de gude, a maioria de nós imagina alguém em quem confiamos fazendo algo tão terrível que nos obrigasse a pegar o pote e jogar fora todas as bolinhas. Qual é a pior traição de confiança que você pode imaginar? Ele me trai com a minha melhor amiga. Ela mente sobre como gastou o dinheiro. Alguém usa minha vulnerabilidade contra mim. Todas são traições terríveis, sem dúvida, mas há um tipo específico de traição que ainda é mais desleal e igualmente corrosivo para a confiança no relacionamento. Na verdade, essa traição geralmente acontece muito antes das outras todas. Estou falando da traição de descompromisso. De não se importar, de desfazer o vínculo, de não desejar dedicar tempo e esforço ao relacionamento. A palavra traição evoca experiências de falsidade, mentira, quebra de confiança, omissão de defesa quando o nosso nome está envolvido em intrigas ou fofocas,
e de não sermos escolhidos como alguém especial entre outras pessoas. Esses comportamentos são certamente traiçoeiros, mas não são as únicas formas de traição. Se eu tivesse que escolher uma forma de traição que tenha aparecido com muita frequência em minha pesquisa e que tenha me mostrado a mais perigosa em termos de corrosão, duelo de confiança em relacionamento, eu mencionaria o descompromisso. Quer falar alguma coisa, amiga? Sim, eu acho que vamos até ali, antes do mito 4. Tá bom. O que tu acha? Uhum. Pode ser. E Quer que eu leia só essa partezinha final? pode ser. Posso? Fiquei com vontade. Segue. Então, tá. Quando as pessoas que amamos ou com quem temos uma forte ligação param de se importar conosco, de nos dar atenção e de investir no relacionamento, a confiança começa a se extinguir e a mágoa vai crescendo. O descompromisso gera humilhação e desperta nossos maiores medos de ser abandonado, desvalorizado e desprezado. Uma pausa só aqui, de propor algo, inclusive, quando a gente tem essas percepções frente a um relacionamento que pode ser por várias razões, né? Digamos, um próprio desgaste na relação, falando de forma bem direta, ou muitas vezes é algo que está acontecendo, né, na vida do parceiro ou da parceira, que fez com que se fechasse e com que perdesse essa conexão, né, essa visão sobre a conexão do casal. Então, nesses momentos onde a gente tem essas percepções, é não deixar passar batido, é buscar acolher, porque parece mentira, né? A gente às vezes está nessa tentativa de ser acolhido, mas quando tu olha para o parceiro ou para a parceira, percebe que na realidade essa desconexão é um acolhimento que está sendo convidado ali para ser gerado nesse momento. Então, exercitem muito isso, porque senão a gente vive nas mágoas, né, nos ressentimentos e nutrindo isso na birra, e não na maturidade da relação, que um dia a gente sabe por que a gente está cultivando aquele relacionamento, ou ao menos, né, deve buscar saber o porquê faz sentido estar com aquele parceiro, com aquela parceira, e porque vale a pena, mesmo num momento onde tu gostaria de estar recebendo atenção, um colo, ou ser escutado, tu olha para o parceiro e percebe que ele está ainda mais necessitado. Então é isso, né? É entender essa justa medida do dar e receber, porque esse plugar nessa conexão possibilita que ele se abra também para te acolher, em vez de falar sobre isso. O que pode fazer dessa traição obscura algo muito mais perigoso do que uma mentira, ou até mesmo do que um caso fortuito, é o fato de não conseguirmos localizar a fonte da nossa dor. Não há acontecimento nenhum, nenhuma evidência explícita de ruptura. E isso pode deflagrar um processo de loucura. Podemos dizer a um parceiro descompromissado: você não parece mais se importar com o nosso casamento. Mas sem uma prova disso, a resposta pode facilmente ser a seguinte: chego em casa todo dia do trabalho, às 7 da noite, ponho as crianças na cama, levo a família para passear no domingo. O que mais você quer de mim? Ou, no ambiente de trabalho, quando sentimos vontade de dizer: por que não me dão mais feedback? Digam que gostam de mim, reclamem de alguma coisa, mas me façam lembrar que eu ainda trabalho aqui. Com os filhos, as atitudes têm mais peso do que as palavras. Quando paramos de nos interessar por suas vidas, não perguntando mais como foi seu dia, nem querendo saber mais de seus gostos musicais, de suas amizades, eles ficam ressentidos e com medo, em vez de aliviados, independentemente do temperamento que os adolescentes possam ter. E por não conseguirem expressar bem como se sentem com o nosso desinteresse, quando paramos de nos esforçar para participar, eles começam a agir de maneira extravagante, pensando: isso vai chamar a atenção deles.
Assim como a confiança, a maioria das experiências de traição se acumula lentamente, com uma bolinha de gude de cada vez. Na verdade, as traições grandes e visíveis que mencionei antes são mais frequentes após um período de desinteresse e de corrosão lenta de confiança. Olha que forte isso, né? Para concluir, a confiança é um produto da vulnerabilidade que cresce com o tempo e exige trabalho, atenção e comprometimento total. Confiança não é uma postura nobre, é uma coleção de bolinhas de gude que cresceu. É isso, paramos por aqui nesse episódio e nos encontramos no próximo episódio, episódio 6 será o próximo. Queremos, então, mais uma vez, convidar para que vocês deixem aqui os comentários sobre as suas reflexões, porque sim, isso importa. Tá bem? Alguma coisa, Débora? Não, seguimos, é ótimo, né? A gente vai lendo e vai de novo, né, mexendo a caixinha aqui. Uhum, Muito bom. aprimorando. Uhum. Seguimos. Perfeito. Um grande beijo, então, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.